Pode sentar. Vereradíssimo Padre Cláudio Omar, meus amados irmãos. O mês de agosto, ele é todo dedicado às vocações. A primeira semana, coincidindo com a festa de São João Maria Vianney, é pelas vocações sacerdotais. A segunda, as vocações religiosas, que elas são chamadas para a consagração. A terceira, para a vocação matrimonial. E agora, essa semana, a vocação dos leigos em geral. O que é vocação? Vocação é um chamado de Deus. Vem do latim, vocare, chamar. Daí vem invocação, etc. Não é? Então, Jesus nos chama, Deus nos chama. Qual é a grande vocação de todo cristão? É para ir para o céu. Todos nós somos chamados para ir para o céu. Só entra no céu quem é santo. Quem não é santo, não entra no céu. O que é santo? Aquele que está na graça de Deus. Vocês aqui que estão na graça de Deus são santos. Por isso que o São Paulo, escrevendo para os primeiros cristãos, dizia: vós, santos, que estão na igreja de Corinto. Quem está na graça de Deus é santo. E morrendo na graça de Deus, vai para o céu. Porque só entra no céu quem é santo. Ou seja, quem está na graça de Deus. Por isso que a nossa luta nesse mundo é ficar na graça de Deus. Porque muita coisa que vem para roubar a graça de Deus. Tentação do demônio, do mundo, da nossa própria carne, nossas más inclinações, que querem tirar de nós a graça de Deus. Então a vocação de todos nós é ir para o céu, é a santidade. Todos somos chamados à santidade. Isso bem expresso na Lumen Gentium, a vocação de todo cristão à santidade. E essa semana é a vocação dos leigos, ou aqueles que não são nem padres, nem freiras, é aqueles que estão no mundo. Vocação a quê? A ser santo onde estão. E ser santo significa seguir nosso Senhor. Significa dar testemunho pela sua vida de que é discípulo de Cristo. Ser santo significa viver na graça de Deus, onde está. Então nós precisamos de advogados santos, de médicos santos, de comerciantes santos, de advogados santos, de enfermeiros santos, de donas de casa santos, de garis santos, de carroceiros santos, de agricultores santos. Qualquer profissão, você pode ser santo em qualquer uma delas. Por isso que a igreja tem santos em todas as profissões. Santos que foram sacerdotes, São João Maria Vianney, que foram freiras, por exemplo, Santa Paulina. Santos que foram leigos, casados, não é? Os pais de Santa Teresinha são santos, eram casados, tiveram muitos filhos. Santos que foram agricultores, como Santo Isidro de Madrid, era agricultor, trabalhava na enxada, na roça. Santos que foram mendigos, por exemplo, São José Bento Labre era mendigo desse que fica na porta da igreja, santo. Santa Zita foi empregada doméstica a vida toda, até morrer. 40 anos de empregada doméstica, é santa. Santa Rita de Cássia foi esposa e viúva, depois foi religiosa, mas são santos. Então, santos de todas as profissões, em todas as situações. Todo lugar tem perigo, todo lugar tem dificuldade, mas é preciso ser santo ali, dar o testemunho de vida cristã ali onde Deus o colocou, naquela profissão, naquele lugar. Ah, mas a minha profissão é muito ruim, tem muita gente ruim. Tem em todo lugar. Em todo lugar tem dificuldade. Mas todos podemos e devemos ser santos em qualquer circunstância, em qualquer situação. Fugindo do pecado, vivendo na graça de Deus. Portanto, todos somos chamados. É a vocação do cristão leigo à santidade. Vamos rezar, né, por todos e por cada um de nós, para sermos fiéis a essa vocação. O evangelho de hoje é aquele muito bonito, né, do bom samaritano. Jesus está falando da caridade. É belíssimo, né? Porque aquele doutor da lei perguntou: o que eu devo fazer
para ir para o céu. Jesus disse, o que está escrito? Está escrito na lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Nosso Senhor diz, é isso, faze isso e vai para o céu. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas ele perguntou, mas quem é o meu próximo? Então a resposta do nosso Senhor, o próximo é todo aquele que não sou eu, né? É meu próximo. E sem distinção, o próximo não é aquele que é meu amigo. O próximo não é aquele que é meu parente. O próximo não é aquele que é da mesma raça. Não. O próximo é outro. Então nosso Senhor vai contar um exemplo, uma parábola, né? De um que caiu nas mãos dos ladrões, um judeu, que estava indo para Jerusalém, não é? E estava indo, descendo ali, e caiu nas mãos dos ladrões, ladrões assaltantes, que naquele tempo havia também, né? Não é só agora não. É uma estrada meio erma, e o pegaram, bateram nele, roubaram tudo dele, a cavalgadura, o dinheiro, tudo, e deixaram ele meio morto. Depois de ter agredido bastante, ele ficou caído lá na estrada. Esse fulano era um judeu, né, que estava ali. Aí Nosso Senhor conta o exemplo. Passou pelaquela estrada um sacerdote da antiga lei, aqueles que ficavam lá no templo, e nem olhou para o fulano, passou direto. Apesar de ser um sacerdote da antiga lei. Depois passou um levita, né, que é uma espécie de diácono, que trabalhava também lá, portanto, pessoas religiosas, nem olharam. Aí Nosso Senhor vai dar o exemplo para mostrar como a caridade não tem fronteiras e nem distinção de pessoas. Passou um samaritano. Jesus falou de propósito. O que era o samaritano? Samaritano são aqueles que moravam na região da Samaria. São aqueles que ficaram misturados com os pagãos, porque quando eles foram deportados para a Babilônia, todos os judeus foram presos e levaram para lá. Depois, para habitar aquele lugar, os reis assírios mandaram alguns pagãos misturados para morar ali na Samaria, que é aquela região central. Os 3 estados de Israel são Galileia, Samaria e Judeia. Então, aqueles ali moravam na Samaria, samaritano. E os judeus detestavam, aliás, detestam até hoje, né, os samaritanos. Considerados hereges, considerados gente ruim, gente que não presta. Samaritano não presta para eles. Eu me lembro que a última vez que eu fui a Israel, quando nós passamos perto ali da Samaria, de ônibus, eu perguntei ao guia, que é judeu, né? Escuta, como é que é os samaritanos? Ele gritou, não fale esse nome comigo. Tal ódio que eles têm ao samaritano. Não queria nem ouvir o nome. Então Jesus, de propósito, contou a história de um samaritano que passava por ali, viu um judeu, aquele que considera os samaritanos inimigos, passou ali, viu um homem caído e foi socorrê-lo, ajudou, fez curativo, né? Primeiro passou um antisséptico, vinho, né? Passou um metiolate, que é o vinho, passou nele. Depois passou um azeite, que é um lenitivo, para aliviar a dor. Passou azeite, é o que ele tinha, né? Curou as feridas do homem, colocou na sua cavalgadura, o seu jumento, e foi levando o homem para uma próxima hospedaria. Ele não podia ficar ali na estrada. Fez uma caridade completa. Colocou lá na hospedaria, pagou o hospedeiro, deixou lá o homem, ficou com ele aquela noite. No outro dia ele teve que viajar, falou, olha, toma conta dele, o que gastar a mais, quando voltar eu pago. Então foi uma caridade completa. Não é aquela caridade que se dá com má vontade, não. Aquela que ele fez completa. Aliviou, fez curativo, botou no cavalgadura, levou para o hotel, tomou conta dele aquela noite e pagou, e na volta prometeu, pago o que gastar mais. Aí Jesus perguntou para o doutor da lei, qual desses 3 você acha que foi realmente o próximo? É claro que foi o samaritano. Então Jesus diz, então vai e faze tu o mesmo. Todos nós somos chamados a sermos bons samaritanos. Fazer a caridade, não interessa a quem. Seja amigo, seja inimigo, seja bom.
seja ruim, seja do nosso grupo, não seja, não interessa. Nosso Senhor quer ensinar que a caridade não tem limites. É um modo até da gente conquistar as pessoas, fazer a caridade. Mas não é com desprezo, não. Porque às vezes a gente dá uma esmola com tanto desprezo que a pessoa se sente ofendida. Porque não é fácil pedir esmola, hein? Como dizia o Luiz Gonzaga, né? Compositor. A esmola para o homem que está são, ou mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Portanto, é a mesma coisa no governo, né? Nós não estamos pedindo esmola ao governo. Pode ser uma ajuda emergencial, mas o que a gente precisa é emprego para trabalhar, para todo mundo ter a sua profissão, para todo mundo ganhar o seu sustento e o seu dinheiro para gastar como quer. E não esmola, porque às vezes os governos dão uma esmolinha para a gente, né? Uma farmácia é R$1, ônibus é R$1, restaurante é R$1. Isso é esmola. Não é esmola que a gente precisa de um emprego digno para ter dinheiro e eu gastar onde eu quiser. Por quê? Porque é assim. Portanto, o que o Estado devia fazer é subsidiar as empresas para que deem empregos para todos, para que tenham uma profissão digna e um salário digno. Essa é a função também do Estado. É a função subsidiária, que é um dos princípios da doutrina social da Igreja. É a subsidiariedade, é este princípio. Então vamos ter caridade. Mas sempre, Nosso Senhor diz, pobres sempre tereis entre vós. Então sempre vai haver oportunidade de praticarmos a caridade, de socorrermos alguém, seja vizinho, seja de longe. A gente encontra sempre pessoas com necessidade. Ah, mas a gente não sabe o que ele vai fazer com o meu dinheiro. Como dizia um santo, se a gente não for enganado, não faz a caridade nunca. Sempre vai ter alguém que vai enganar a gente. Mas e daí? O problema é dele, não meu. Eu fiz o bem, ajudei. Se ele usou o dinheiro para outra coisa, o problema dele. Eu vou ter o mérito, ele não. Então façamos a caridade. Esse é o evangelho do bom samaritano. Praticarmos o bem. Na verdade, esse evangelho também tem um sentido místico. O bom samaritano é quem? É Jesus. Por quê? Quem é que é o homem caído na beirada da estrada, assaltado, machucado? É o ser humano. O demônio nos roubou os dons de Deus, a graça de Deus, nos assaltou desde o paraíso, lá, Adão e Eva, e deixou o ser humano caído na beirada da estrada sem nada. Não resolveu o Antigo Testamento, o sacerdote, o levita. Quem resolveu por Jesus, se fez homem, e com seu sangue nos lavou, a água do batismo, e o seu sangue ele nos lavou, nos alimentou, colocou numa hospedaria, a igreja. Depois de nos ter curado, colocou na igreja. A igreja para continuar a obra de Jesus, tomar conta de nós. E a igreja, portanto, nos coloca no caminho do céu, para nos curar dessas doenças. E assim a gente está no caminho do céu. Esse é o sentido místico também desta parábola do bom samaritano. Então peçamos a Deus, peçamos a Nossa Senhora, vamos à festa de Nossa Senhora Rainha, Nosso Imaculado Coração de Maria, é o mês da Assunção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos dê essa caridade para com o próximo, seguimos a nossa vocação de santidade no mundo onde Deus nos colocou, vivemos na graça de Deus e um dia estamos todos no céu. Amém.